Mas hoje a gente vai falar de um assunto tão legal, pelo seguinte, e eu até me surpreendi com o texto que eu recebi, porque a gente vai falar de cirurgia íntima feminina. E sabia que o Brasil tá ali, ó, no topo pela procura desta cirurgia que tem resgatado a autoestima de muitas mulheres. Então a gente convidou mais uma vez o cirurgião plástico Dr. Marcos Cassol. Bem-vindo, meu querido. Olá, Carol. Tudo bem? Um prazer estar aqui novamente. Um prazer te receber. E, puxa, eu fiquei assim, tocada, porque às vezes a gente acha que as mulheres estão procurando, vou fazer uma lipoaspiração, vou colocar a prótese e tal, e aí a gente consegue perceber o quanto muitas situações acabam diminuindo a qualidade de vida desta mulher, porque ela está se sentindo ali numa condição, não vou dizer só menos bonita, mas menos atraente. Ela se sente desconfortável às vezes com o parceiro. Ela se sente até desconfortável com o médico para mostrar o motivo. E até com roupas, né? Determinadas roupas que ela coloca. Então, até para o pessoal de casa entender a respeito da cirurgia íntima e do que hoje a gente já tem até para prevenir o envelhecimento, né, da vagina. Então, a gente vai falar sem tabu aqui, mandem perguntinhas. Existem algumas situações e existem alguns tipos dessa cirurgia, né, doutor? Queria que você contasse pra gente. A cirurgia íntima, normalmente a gente a retirada, a clássica, né? É a retirada, a diminuição dos pequenos lábios da vagina. As mulheres que têm um parto normal, ou muitas vezes até mesmo num parto que é cesariana, que não teve o parto normal, pela própria gestação acabam ficando com os pequenos lábios muito grandes, muito pronunciados. E isso pode, assim, predispor a pequenas infecções na região e traz algum desconforto para as pacientes. E na parte estética também. E também da parte estética. Então são algumas coisas que é uma cirurgia bem simples, é uns pontinhos com um tipo de fio que esse pontinho cai sozinho, não precisa retirar os pontos depois. E a gente faz então essa retirada desse excesso de mucosa. É um pouco diferente da pele, porque, por exemplo, dentro do lábio é mucosa e aqui fora é pele. Então, só para ter a diferença, que na mucosa a cicatriz é muito melhor do que a cicatriz na pele. Então, normalmente a cicatrização dessa cirurgia, por ser na mucosa, acaba ficando imperceptível depois Olha que legal. ao olho nu, assim. A gente tem imagens até, né, para ilustrar. A gente vai colocar então a foto para vocês identificarem aí como que o doutor colocou aí a questão da retirada. A gente vai poder passar o vídeo? Olha lá. Ótimo, tá. Muito bom. Então aqui, isso aí são os pequenos lábios excessivamente pronunciados, né? A gente faz a retirada, então, desse excesso de... É um corte. Esse excesso dessa mucosa, né? Isso a gente chama pele, mas na verdade é uma mucosa, é essa pele substituída. E a gente tira, então, esse excesso da mucosa e dá uns pontinhos com um fio que cai sozinho os pontos depois. É uma cirurgia bem simples. O pós-operatório, a gente sempre recomenda que as pacientes usem um absorvente por mais ou menos uns 5 dias, como se fosse um período de menstruação, porque eventualmente pode ter algum pequeno sangramento. Pode também, isso é raro, mas pode acontecer em alguns pacientes ter alguma ardência para urinar logo depois da cirurgia, porque algum lugar pode ficar mais sensível. Nesses casos a gente pede para usar uma pomadinha de criança, né? Sim. De nenê, de assadura. Basicamente antibióticos, analgésicos se necessários. É uma cirurgia simples, mas é uma cirurgia que resgata esse contato com a intimidade da paciente, que muitas vezes ela acaba não tendo, ou assim, se sentindo desconfortável com o parceiro dela. Sem dúvida. E doutora, assim, vida normal depois de quantos dias? Que que ela volta a praticar atividade física, ter relação sexual? A mucosa cicatriza muito mais rápido e mais fácil do que a pele normal. Mas a gente sempre pede para manter relações só depois de um mês. Né? Mas a vida normal, no dia seguinte, a paciente pode voltar à vida normal dela. Atividades físicas, esperar mais ou menos umas 2 semanas para voltar. Que tem o ponto. E atividades mais intensas, um pouco mais de tempo, depois de um mês. Mas é uma cirurgia muito tranquila. Interessante. Mas além do absorvente, assim, tem algum cuidado que tenha que ter com um tecido especial, que vai estar em contato com a região que enfim, teve a cirurgia?
cirurgia? Não Só pode usar, cuidado. enfim, uma calcinha de algodão, essas coisas? Não, a gente vai mudar não nada. tem cuidado especial nenhum. Entendi. Assim, o cuidado é só a higiene da região, Tá. né? E eventualmente pode acontecer pequenos sangramentos, então a gente pede que use um absorvente. Então aí, o que a gente vai colocar para vocês? Olha só que interessante, a gente está falando exatamente desse resgate feminino, que é algo super importante. E nós não estamos falando de mulheres, muitas vezes, que chegaram aí a X idade, que isso não tem a ver, né? Esse envelhecimento... Tem pacientes muito jovens que têm os pequenos lábios muito pronunciados. Também, naturalmente. Exatamente. E depois, às vezes, do parto normal, como você comentou. Isso. Então, isso, gente, é um assunto para todo mundo. E aí a gente foi ouvir a ginecologista e obstetra, doutora Heloísa Brudniewski, eu acho que é assim que é a pronúncia do sobrenome dela. Vamos ver o que ela tem a dizer do assunto, olha lá. Essa cirurgia, ela é realizada na parte vaginal ou vulvar e ela tem algumas indicações. Uma cirurgia muito perguntada no consultório, que a gente fala muito, é a cirurgia dos pequenos lábios. Em geral, ela é indicada para aquelas mulheres que têm ou assimetria dos pequenos lábios, quer dizer, um lado é muito maior que o outro, ou quando os pequenos lábios cresceram muito e ela tem aqueles pequenos lábios muito grandes. Isso incomoda na relação, elas ficam incomodadas com a parte íntima e acaba atrapalhando muito a vida sexual da mulher. Essa cirurgia é indicada quando a mulher tem queixa, quando ela não tem, não há problema, não precisa necessariamente ser feita. Mas quando isso atrapalha, ela tem um bom resultado, trazendo muita satisfação para as mulheres. Na verdade, essas cirurgias trazem muitos benefícios para as mulheres, elas se sentem muito melhor, mas ela só tem que ser muito bem indicada para que tenha o mínimo de complicação possível e realizada por médicos que tenham bastante experiência no assunto. Se for dessa forma, vai ser muito bom para a mulher que tem essa indicação, ela vai se sentir muito melhor, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. Obrigada, doutora. Eu vou deixar para vocês um contato, @doutoraabreviado.Heloísa com H, e eu vou soletrar o sobrenome. BRUDNIEWSKI. Então, doutora.Heloísa Brudniewski, para quem quiser falar mais de outros problemas. Aliás, falando em feriado, amanhã, feriado, deixamos um programa Não, vocês não sabem. O programa está espetacular amanhã, 100% inédito. Inédito. Vocês vão amar. Não dá para perder, doutor. Fazer Carol, parênteses da nossa pauta. Carol, assim, a gente estava falando um pouco sobre esse negócio da cirurgia íntima. Existem, além da cirurgia, da redução dos pequenos lábios, existem outras coisas que a gente pode fazer nessa região íntima. O mais comum é a gente fazer uma lipoaspiração do púbis, que é diminuir essa gordura, o famoso capô de fusca. Eu falei isso para minha diretora, tem a foto. É isso que eu estava falando com você, então, quando a gente estava passando isso, as pacientes se incomodam muito com isso e às vezes para usar roupa traz um certo desconforto no uso da roupa. Em alguns casos as pacientes têm... isso a gente já vai falar também. Então segura essa. Não, a foto do que é, Glaucio. Nós temos uma foto, não temos, Mandinha? É a outra foto que está aí. Tá, então eu vou falando também dessas outras pequenas coisas que a gente pode fazer na região íntima. Tá. Além, então, dessa pequena lipoaspiração que a gente faz no monte de púbis, isso aí. Isso, monte de Vênus no púbis. A gente reduz. Retira. Exato. E também pode acontecer isso, Carol, em algumas pacientes que têm os grandes lábios muito pronunciados. Tá. As pacientes mais velhas acabam tendo uma certa atrofia dessa região. E aí a gente faz, então, um preenchimento dos grandes lábios. Também. Fica muito atrofiada, as pacientes muito magrinhas. E junto com a atrofia dessa região perigenital, também pode acontecer a atrofia da mucosa vaginal. Aquele ressecamento, as pacientes têm desconforto quando vão ter ato sexual. E uma das coisas que, às vezes, incontinência urinária, pode ser acompanhado disso também. E uma forma da gente melhorar tudo isso é essa foto que a gente tinha mostrado antes. Olha lá. Que é um laser de CO2 para a gente fazer dentro da vagina, fazer um resurfacing intravaginal. Isso, exatamente esse aí. Para o rejuvenescimento. E rejuvenescimento. Isso, claro, mais nas pacientes mais idosas, mas não precisa ficar com a mucosa ressecada, chegar na menopausa. Hoje teve uma pauta interessantíssima. Sim, a gente brincou sobre com as meninas. menopausa. Mas assim, não precisa chegar nesse extremo antes da mucosa
antes dela ter essa atrofia importante, já pode acontecer estímulo usando esse probe, essa ponteira, um laser de CO2, é um procedimento super simples. Para prevenir. Para prevenir antes que ocorra uma atrofia importante dessa mucosa. Vamos mostrar o que você trouxe, doutor? A gente tem o quê? Acho que a gente tem uns 3 minutos. Vamos mostrar isso aqui. Só mostrar algumas coisinhas. Isso aqui, ó, é uma canulazinha que a gente usa para fazer, deixa eu ver se a gente consegue mostrar a canulazinha. Canulazinha para fazer preenchimento. Vou mostrar a canulazinha aqui. Vaginal? Preenchimento de ácido hialurônico, gente, que interessante. No ponto G. Né? Além da gente poder fazer preenchimento nas pacientes que têm atrofia dos grandes lábios, pode também fazer preenchimento no ponto G. Isso é uma coisa meio polêmica. Sério? Isso foi uma moda uns anos atrás nos Estados Unidos, mas é uma coisa que aumenta, claro, o estímulo dessa região. Isso é uma pistolinha que a gente pode usar para fazer o preenchimento. Os preenchimentos vaginais são preenchimentos mais profundos. Às vezes a gente, para alcançar com a seringa normal, é mais difícil. Difícil, interessantíssimo. Mas por que polêmico, doutor? Em que sentido? A gente tem 1 minuto e 30. Assim, porque o ponto G, o aumento, mexer nessa região, que já é uma região sensível, sim, aquela região rugosa anterior da vagina, é uma região que pode ter alteração da sensibilidade com o preenchimento. Então pode ficar com hiperestímulo, hiperestimulada depois. Então, mas para as mulheres que têm a queixa de não conseguirem de prazer, da sensibilidade, isso é uma alternativa. É uma alternativa. Olha que interessante, gente. Olha que bacana. Olha, eu vou falar uma coisa. Super legal a pauta, o tema. Eu vou agradecer ao Dr. Marcos Cassol. Quem quiser saber mais, eu que agradeço a oportunidade. Entre em contato com ele, @clínica Marco Cassol. Tudo junto no Instagram. E se quem tiver mais dúvidas, coloquem nos comentários, a gente responde todo mundo. Não, eu achei o máximo, porque vamos falar sem tabu, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? Tão ultrapassado o tabu. Já foi essa época, né? Não tem mais espaço para isso. Clínica Marco Cassol, lá no Insta, para encontrar todo o trabalho dele. Obrigada, doutor, mais uma vez. Eu que agradeço.